Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Métodos Matemáticos para Engenharia. Nesse vídeo aqui nós iniciaremos a abordagem do tópico 2.5, onde abordaremos a resolução de equações diferenciais lineares usando o transformado de Laplace. Nesse vídeo aqui especificamente nós falaremos do princípio básico de resolução de tais equações diferenciais, usando o transformado de Laplace, e faremos também um exemplinho para a gente ver como funciona. Antes de fazer a leitura aqui do texto, vamos relembrar uma propriedadezinha de transformado de Laplace que nós vimos em vídeos passados, fizemos até o uso dela em algumas vezes, que é a propriedade 9. Ela nos mostra qual é o formato da transformada de Laplace, da derivada de ordem n de uma certa função. Então está aqui a derivada de ordem n da função f de t e aqui sua transformada. O que a gente percebe aqui, gente? Que essa transformada ela depende do quê? Da transformada de Laplace da função f original, sem derivar nada. E aí depois nós vamos ter o quê? Potências de s, não é um problema, vezes o quê? A função e suas derivadas aplicadas em zero. Tá certo? Então, de posse disso, vamos voltar aqui para o texto. Então, como a transformada de Laplace da função y de t, a derivada de ordem n dessa função aqui, para n maior que 1, depende de y e t e suas n menos 1 derivadas no ponto t igual a zero, a transformada de Laplace é apropriada para problemas de valor inicial envolvendo equações diferenciais lineares com coeficientes constantes. Esse tipo de equação diferencial pode ser reduzida a uma equação algébrica em função da transformada y de s. O que acontece? Antes da gente ver como funciona, quais são os benefícios de se resolver a equação diferencial desta forma e não da forma usual? Claro que você pode optar por resolver da forma usual, só que a forma usual ela envolve ali no meio cálculo de algumas integrais. Calcular integral é uma coisa meio difícil. O que a gente vai fazer aqui é exatamente trocar o cálculo que a gente tem de algumas integrais lá no meio, da resolução de equação diferencial de maneira usual, por uma equação algébrica, tá certo? Então a gente vai reescrever de uma forma que, em termos matemáticos, a gente pode dizer que ela é mais simples. Você pode até achar que não é tão simples assim, mas em nível de complexidade, ela vai ser menos complexa, melhor dizendo. Então, para ver isso, como funciona essa afirmação aqui, consideremos a equação diferencial linear com coeficientes constantes, essa aqui. Então aqui eu tenho uma equação diferencial de ordem n, tá certo? Ela pode ser homogênea ou não homogênea. No caso, se você tiver a g de t, que ela vai ser não homogênea. Se você tiver igual a zero, ela vai ser homogênea. Aqui eu tenho os coeficientes, a n, a n-1, a1, a0, E aqui eu tenho as derivadas de ordem n da função y, n-1, até a derivada de ordem 1, até a própria função, certo? Uma equação diferencial típica que você já deve ter visto anteriormente. E essa equação ela está sujeita às condições iniciais, o quê? Y de 0 aplicado no ponto 0 vai ser y0, y' de 0 aplicado no ponto 0 vai ser y'0, tá? Ou seja, ela vai ser conhecida na própria função e suas derivadas até a ordem n-1 no ponto 0, tá certo? Semelhante à propriedade 9. Então, acontece o seguinte, eu posso aplicar a transformada de Laplace nos dois membros aqui, aplicar aqui e aplicar aqui. Como eu tenho aqui separado por somas, então eu vou poder aplicar em cada termo desse, a transformada de Laplace, e puxar as constantes para fora, como está aqui, certo? Aí eu vou resolver essa transformada usando a propriedade 9, tá certo? Para cada derivada dessa aqui, eu vou colocar lá o desenvolvimento da transformada de Laplace dela. Vai ficar uma conta um pouco grande? Vai, porém ela vai ficar menos complexa do que utilizar integração, tá certo? Aqui, claro, aqui eu fiz uma substituição prévia, não precisaria disso, a gente não vai trabalhar com ordens muito grandes, Vamos ter um exemplinho de ordem 1, que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, um exemplo de ordem 2 no próximo vídeo, Mas essencialmente a ideia é bem tranquila. O que acontece, ó? Neste caso aqui, quando a gente usa a propriedade 9 aqui, nessa outra transformada, nessa outra, que nós vamos fazer essa conta, nós estamos admitindo o seguinte, a função y de s com y maiúsculo vai ser a transformada da função y de t, y minúsculo. Então, quando a gente usa normalmente um y maiúsculo, uma letra maiúscula, a gente está dizendo ou aquilo é uma integral ou aquilo é uma transformada, certo? Foi feita ali uma transformação. E a função g de s vai ser a transformada de Laplace da função minúscula g de t. Então, g maiúsculo, g minúsculo. Então, explicitamos y de s em 18. O que a gente vai fazer? Você vai perceber que boa parte dos
valores aqui vão ser potências de S multiplicando valores numéricos. Então a gente vai dar um jeito de isolar esse carinha aqui, ó. Y de S igual, passar tudo para o outro membro. E aí, por último, a gente aplica a transformada inversa nesse Y de S, retornando então para Y de T. Lembra muito o processo lá da convolução. Não sei se vocês viram esse vídeo, mas a gente pode calcular a convolução diretamente, né, via definição, aquela integral lá, que tem um produto de funções, né, integral de 0 a t. Ou podemos ir para o domínio, né, da frequência com transformada direta, fazer os cálculos lá e fazer a transformada inversa, né, do domínio da frequência por do tempo, né, e aí obter, né, o resultado que nós obtivemos, né, via integral, né, só que a gente vai obter usando o quê? Transformada. Aqui o processo é semelhante. Ao invés de resolver as coisas no domínio do tempo, né, como a gente vê lá em equações diferenciais, a gente vai resolver como no domínio da frequência, digamos assim, e vamos inverter, né, essa resposta do domínio da frequência para voltar para o domínio do tempo de novo, certo? Então aqui eu tenho um exemplo, né, que é o exemplo 13, que é esse aqui, ó. Resolva o seguinte PVI usando transformada Laplace inversa. Então temos aqui, ó, dy dt menos 3y igual a e elevado a 2t, e a condição inicial é o quê? No ponto 0, minha função vale 1. Como é um problema de ordem 1, basta eu ter uma condição inicial. Se fosse problema de ordem 2, eu precisaria de duas condições iniciais. Então vamos ali para o quadro, para a gente estar resolvendo, né, essa questãozinha. Então, aqui eu botei um micro resumo, né? Então a gente tem na tabela transformada essa propriedade aqui. A gente vai estar repassando ela para a letra y. Então aqui eu vou ter a função na variável y minúsculo, que vai estar no domínio do tempo, e na variável, né, y maiúsculo, que vai estar no domínio da frequência. Tá certo? Essa aqui é a transformada da y de t normal, sem derivar. Tá certo? E aí o que a gente faz? A gente vai isolar o y de s aqui. Aí uma vez que a gente isola ele nessa etapa aqui, a gente vai calcular a transformada inversa dele voltando para a nossa função objetivo, né? Resolvendo então o nosso problema. Então vamos aqui prestar atenção, ó, como se faz isso. Ó. Então temos que... Então eu vou aplicar a transformada de Laplace desse lado e desse. Então, ó, transformada de Laplace de dy dt menos 3y igual a transformada de Laplace de e elevado a 2t. Então aqui eu vou usar a propriedade da linearidade, vou calcular a transformada aqui e aqui, vou puxar o menos 3 lá para fora, então vai ficar assim. Ó. Transformada de Laplace de dy dt menos 3, transformada de Laplace de y igual transformada de Laplace de e elevado a 2t. Certo? Então o que acontece, gente? Agora nós vamos usar a nossa propriedade aqui, ó, para n igual a 1, que está aqui, ó. Então, esse carinha aqui, ele vai virar isso aqui, ó. Para n igual a 1 vai ser S a primeira e y de S. S a 1 menos 1 vai dar S a 0. E a condição inicial é y de 0. Então vai ser isso aqui, ó. S e y de S. Esse y de S faz o papel, gente, de f barra de S. Ou seja, ele é a transformada de Laplace da função y. Tá certo? Só que ele a gente não vai ter em princípio. Vamos deixar assim. Né? Menos não, né? Mais o que... Ah, é menos, né? Menos f de 0. Eu só vou até essa primeira. Ou, no caso nosso, f de 0 não, né? Y de 0. Que é exatamente a nossa condição inicial. Ó, tá aqui, ó. Menos 3 vezes. Qual é a transformada de Laplace da função y? É o próprio y de s. E do lado de cá? Do lado de cá a gente já pode calcular. Essa transformada de Laplace aqui é essa aqui, ó. De modo genérico, nós temos o quê? Vou anotar aqui no cantinho. Transformada de Laplace da função e elevado a t é 1 sobre s menos a. Então aqui nós vamos ter o quê? Igual a 1 sobre s menos 2. Tá certo? O que acontece aqui, gente? Nós vamos ter o seguinte. Colocando aqui igual a 1, né, e agrupando os y de s, nós vamos ter isso aqui. Ó. Botando o y de s em evidência, ó, tem aqui e aqui, então vai ser s menos 3, y de s, menos 1, né, igual a quem? 1 sobre s menos 2. Então, observe que aqui, ó,
nós vamos passar esse 1 para cá e passar esse S menos 3 dividindo, né? Então vamos fazer em duas etapas, né? Para não ficar muito embolado. Então vai ser 1 mais 1 sobre S menos 2. Então, vou passar agora, vou dividir... Ah, tem um Y de S aqui, né? Não podemos esquecer dele. O nosso objetivo é isolar ele. Note que eu estou usando um Y diferente, ó. O Y, quando ele estiver reto, eu estou no domínio da frequência. Quando ele estiver mais encurvado, vamos dizer um minúsculo, né? Um Y minúsculo, eu estou no domínio do tempo. Então aqui vai dar o quê? Passando o menos 1 para o lado, vai ser 1 mais 1 sobre S menos 2. Então eu vou dividir o lado de lá por S menos 3. Então eu vou ter Y de S, que é a transformada de Laplace, né? Vai ser 1 sobre S menos 3 mais 1 sobre S menos 3 vezes S menos 2, certo? Há um problema aqui que eu preciso resolver antes de aplicar a transformada. Porque eu poderia aplicar a transformada aqui e aqui. Só que eu preciso transformar isso aqui em algo que seja tabelado. Aí, uma alternativa é observar aqui. A sobre S menos 3 mais B sobre S menos 2. Vou ajeitar isso aqui, vai ter que ser igual a esse termo aqui. Esse aqui já está de boa. Eu já sei, por exemplo, vai ser E elevado a 3t. O problema é que esse aqui vai ser uma combinação de E elevado a 3t e E elevado a 2t. Só que eu preciso achar esses coeficientes A e B aqui. Então eu vou ter assim, ó, A S menos 2 mais BS menos 3 sobre S menos 3 vezes S menos 2. Então eu vou ter aqui AS menos 2A mais BS menos 3B sobre S menos 3, S menos 2. Continuando aqui, nós temos o seguinte, ó, vai ser A mais B, S, botando o S em evidência, vai ser A mais B, mais o quê? Menos 2A menos 3B sobre S menos 3 vezes S menos 2. Só que isso aqui tem que ser igual a quem? 1 sobre S menos 3 vezes S menos 2. Mas isso aqui ocorre se e somente se, o quê? Esse cara, né, lembrando, esse 1 aqui é o quê? É 0S mais 1. Então, se somente se A mais B for 0, eu tenho que zerar a parte que tem S, porque não aparece S aqui, e menos 2A menos 3B for 1, né, que aí vai igualar a parte que não tem S. Então, ó, da linha de cima, nós tiramos que A igual a menos B. Substituindo a linha de baixo, nós vamos ter o seguinte, ó, menos 2 vezes menos B, menos 3B igual a 1. Aqui vai dar menos com menos vai dar mais, vai dar 2B menos 3B, vai dar menos B igual a 1, B igual a menos 1. Se B é menos 1, A é menos B, certo? Então A vale 1. Então isso aqui de cima, ó, gente, nós vamos escrever da seguinte forma. Vai ser 1 sobre S menos 3, né? Deixar aqui circulado. Mais o A é 1, né? 1 sobre S menos 3 menos, né? 1 sobre S menos 2. Agora aqui a gente pode aplicar a transformada. Quer dizer, antes eu vou facilitar, ó, vai ser 2 sobre S menos 3 mais, ou menos, né? Então esse com esse dá 2 vezes esse, né? Menos 1 sobre S menos 2. Então agora sim, ó, o Y de T vai ser quem? A transformada inversa do Y de S. Aí você fala, ô professor, mas quando eu aprendi equações diferenciais, eu achei mais fácil resolver por fator de integração, né? Olha, o que acontece, né? Eu não vou dizer que é mais fácil resolver aqui, agora é menos complexo, porque aqui eu estou usando só frações parciais. Você não viu em nenhum momento aparecendo integral aqui. Então é isso que a gente tem que ter em mente, que aqui a complexidade é menor, certo? Das ferramentas utilizadas. Então aqui vai ser o L a menos 1, viu, gente? Transformada inversa. Então a gente está no domínio da frequência, precisa voltar para o domínio do tempo. Então, nós vamos aqui, ó, Y de T. Ah, tá. Vamos seguir logo aqui, né? Então vai ser o L a menos 1 de quem? De 2 sobre S menos 3, menos 1 sobre S menos 2. Aí eu vou passar a transformar, puxando as constantes para fora. Então vai ser 2, transformada inversa de 1 sobre S menos 3, menos transformada inversa de 1 sobre S menos 2. Aí vai dar o quê? Essa aqui vai dar 2 elevado a 3t
que é a transformada aqui, né? Menos E elevado a 2t. Se não me engano, t maior que zero, né? A gente está resolvendo, considerando t positivo. Então, gente, temos aqui a nossa respostinha via o quê? Transformada de Laplace. Você pode estar aí revisando o EDO, né? Resolvendo lá por EDO para ver o resultado, né? E você vai ver que você vai chegar a esse mesmo valor aqui, tá certo? Então, gente, temos aqui o seguinte, o material, né? Vamos ver se tem alguma informação, né, adicional. Então, aplicamos aqui a transformada de Laplace, tá certo? Nos dois membros, organizamos direitinho, chegamos, né? Basicamente na mesma ideia. Aqui eu acabei tirando uma MMC que nem precisou, né? Lá no quadro eu acho que ficou melhor, porque a gente divide uma parte, divide outra, né? E aí trabalha só com aquele pedacinho, mas no final chegou na mesma coisa, ó, 2 sobre S menos 3, menos 1 sobre S menos 2. Então, se você usar decomposição em frações parciais aqui, você vai chegar nisso aqui do mesmo jeito. Aplica-se a transformada inversa, né? Aí aqui eu aplico nesse termo, aplico nesse termo, puxo esse 2 aqui para fora, pronto, chegamos ao resultado, tá certo? Aqui ficou um sinalzinho de menos, né? Mas aí a gente conserta aqui porque não tem esse menos. Deixa eu até consertar aqui no material, né? Vamos aqui, ó, para ficar certinho, né? O bom do Jupyter é esse, né? É que você, né, vê ali o erro, você já conserta na hora, né? Então, tá aí, pronto. 2 vezes E elevado a 3t menos E elevado a 2t. Aí o que vem de legal aqui no vídeo? É que o Python ele dispõe de ferramentas para resolver equações diferenciais, certo? As lineares, obviamente, são umas das mais simples, então, né, nós vamos ter isso aí fácil aqui. Como é que eu vou precisar, né, o que eu vou precisar para resolver essa equação diferencial, né? Primeiro, eu vou precisar importar os símbolos, né? T e Y, né? E aí, basicamente, né, feito aqui a importação da função também, né? Aqui eu precisei, na verdade, não do Y, né, mas da função, né? E aí temos aqui a equação diferencial, que y diff t, quer dizer, a derivada primeira menos 3y, né? E aqui do outro lado a função, né, g de t, a parte não, quer dizer, a parte não homogênea, né, digamos assim, que é quem é elevado a 2t, tá aqui, ó. Tá certo? Então é bem simples, né? Então a gente compila essa parte aqui, aí nós vamos ter a solução, né, geral. Essa solução geral tem a constante, né? Como nós temos uma condição inicial, a gente pode pegar, né, e substituir, né, dessa forma aqui a nossa condição inicial, tá certo? Que em t igual a zero, nossa equação diferencial vale o quê? 1, tá certo? E aí aplicar a função solve, né? Então nós temos aqui o seguinte, ó. Vamos pular para cá. Aí você falou, professor, mas não deu igual não. Vamos lá. Multiplica esse cara aqui por esse, vai dar t mais 2t, é elevado a 3t vezes 2. Multiplica esse cara aqui por menos 1, menos E elevado a 2t. Então você chega no mesmo resultado. Tá certo? E é bom porque agora você tem uma ferramentazinha para conferir, né? Às vezes você faz lá um exercício e fala, pô, não tem resposta. Né? Aí você pode usar agora, né, o Python aí para estar te ajudando, né, nesse sentido. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, gente. Muito obrigado. Até a próxima.